Você está nesse século porque Ele te escolheu. Você está nesse país porque Ele te escolheu. Você está nessa igreja porque Ele te escolheu. Ele te separou para estar aqui, louvando o nome dEle. Então não se cale. Vamos dizer: Pai, Tu és santo. Tudo que você puder dizer a Ele, que o elogie, que o engrandeça, que o glorifique. Diga isso, não se cale. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos os Seus filhos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Santo, santo, santo. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos dizer: Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Isso, igreja, Ele ama te ouvir. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação reconhece em Sua glória. Ele é exaltado. Santo, santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o Seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo sempre. Nada vai roubar a nossa adoração. E o Teu povo Teu nome, aleluia, é o maior. Teu nome é sobre todos. Todos reconhecem os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Igreja, vamos colocar as nossas mãos, elevar as nossas mãos aos céus, porque é Ele que é digno, é Ele que é digno, é Ele que é digno.
Amém. Obrigado, Tamires. Obrigado, pessoal. Temos mais uma? Não. Acabou? Muito bom. Pode se assentar, então. Quem que não estava hoje aqui no treinamento? Quem não estava aqui à tarde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que bom. Aí tem mais uns 2 que não vieram aí. A maioria estava aqui, a maioria já viu, não é? Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está ministrando, está nos ensinando. Então, para quem não veio hoje, nós tivemos um dia de treinamento. Começamos às 1h30 e fomos falando sobre o serviço, né? E o servir. Somos servos, não somos voluntários. Ficou claro isso? Voluntário não sabe o que vai fazer, faz a hora que quer, quando não quer, não faz. O servo não, o servo faz aquilo que precisa ser feito. E foi bem enfatizado que nós também somos filhos. Então falamos muito sobre a paternidade, aquilo que é importante para nós. E eu quero agradecer vocês, obrigado, pastor Vinícius, Horácio, Tamires, Renato, Célia, Raquel e Tiago, muito obrigado. Vocês são uma bênção e estão melhorando. E o seminário não acabou, não é? Então, não tem ninguém nos visitando hoje, a não ser esses que eu falei, né? Talvez você que eu não falei. Seja bem-vindo, é bom ter você aqui. Os outros eu já falei. Ramon, muito bom ter você aqui. Então, agora, nós vamos continuar o seminário, né? Mas antes disso, nós podemos fazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, cadê o Carlos? O melhor Carlos que a gente tem aqui o cestinho e tem também os envelopes. Então, se você precisa de um envelope, o Carlos tem aqui. Se você quiser, você pode fazer a transferência, está ali, tá bom? Do seu dízimo. E nós queríamos dar a oportunidade para quem quiser fazer uma oferta para o Ministério Cefa. Nós queremos semear na vida deles. Você vai poder transferir e escrever lá no descritivo Cefa, C-E-F-A. Toda a oferta que entrar lá para o Ministério Cefa, nós vamos repassar para eles, para abençoar a vida deles. Como a gente falou, eles não cobram nada. Se você quiser doar em dinheiro, todo o dinheiro que você colocar aqui hoje vai para o Ministério Cefa de oferta, tá bom? Então, se você tiver o dinheiro e quiser colocar aqui, você pode colocar. Se você não tem dinheiro, eu quero ofertar, pastor, mas eu não tenho dinheiro, olha lá, a conta da igreja, o sort code, você faz uma transferência, pode fazer à noite, quando chegar em casa, pode fazer agora, aí, se você quiser pegar o seu celular. Nós queremos ministrar na vida deles, queremos abençoar e agradecer. Eles vieram do Brasil para cá, estão fazendo esse treinamento, estão abençoando as nossas vidas, então nós também queremos, como igreja, abençoar. A Darcy está me dizendo aqui que tem a maquininha, que foi usada também para vender as camisas. Se você quiser também, eles trouxeram camisas. Se você quiser, tem a maquininha, você pode também fazer na maquininha, tá bom? Mas só se você quiser, tá? Não precisa se preocupar. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa é a gente. A gente é que precisa pagar as contas, mas Deus não. Então, se você quiser, olha, eu quero doar, então doa, tá bom? Com certeza vai ser bênção para a sua vida, tá? Então, agora eu queria pedir que o Vinícius viesse aqui. Nós temos pouco tempo, mas vai sobrar algum tempo ainda para ele. Chega aqui, Vinícius. E ele vai ministrar para nós a última parte do curso, que também é uma mensagem. Então, você que não fez o curso vai poder perceber um pouquinho disso, tá bom? Chega aqui comigo. Eu quero orar por ele. Pastor, sim. A última palavra vai ser Horácio. Tá bom. Eu vou introduzir. Tá. É o Horácio que vai ministrar, mas o Vinícius vai só introduzir aqui. Tá bom? Então, cadê o Horácio? O Horácio estava mexendo no som. Foi ao banheiro. Então, enquanto o Horácio está no banheiro, nós vamos orar pelo Horácio e pelo Horício, ou melhor, pelo Vinícius. E vamos agradecer a Deus por esse ministério que foi bênção para nós e vai continuar sendo bênção aqui na Inglaterra. Então, estende sua mão para cá. Vamos agradecer. Sim, Senhor. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom. Hoje nós ouvimos tantas coisas boas
dentro daquela sala, vendo o seu Espírito ministrar a nós, usando cada um deles para falar ao nosso coração. E agora aqui, usando, Senhor, a ministração do louvor para ministrar o nosso coração, usando, Pai, os irmãos que estão ali fora na intercessão, os irmãos que estavam ali vendendo as camisas, muito obrigado. Cada um deles seja tocado pelo Senhor. E nessa noite, que o Senhor possa usar mais uma vez o Vinícius, o Horácio, para falar conosco, para ministrar o nosso coração. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor, ser tocados pelo Senhor. E nós oramos assim, Pai, sabendo que o Senhor está aqui conosco, nos ouvindo, também sabendo que o Senhor responde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho. Irmãos, as crianças, alguém, por favor, me ajuda. Podem colar, ó, crianças, podem ir para aquele lado lá com a tia. Tem alguma criança aqui? Davi, para aquele lado lá, querido, ó. Pode ir lá também, se você quiser ir. Isso. Pronto, Vinícius, passo para você. A paz do Senhor Jesus, amém? Minha alegria realmente é poder hoje, nessa noite, introduzir uma mensagem. Nós, pelo dia hoje que tivemos, certamente o Senhor fez transbordar. Quantos foram abençoados aqui por todas as ministrações, aquilo que foi entregue? Eu quero dizer a você que está aqui, talvez você não esteve durante o dia conosco, mas eu sei que Deus já preparou uma mesa para que você possa sentar e se banquetear, porque a presença de Deus está nesse lugar. Eu posso sentir Jesus aqui, amém? Eu sinto um toque tão claro do Espírito Santo, porque às vezes em muitas decisões que tomamos nas nossas vidas, se você entender que ouvir o Espírito de Deus guiar você em todas as suas decisões, vai ser muito mais simples, vai ser claro. Presta bastante atenção no que eu tenho a dizer. Em simples palavras, eu tenho 5 minutos para introduzir uma mensagem. O Horácio, eu dediquei esse momento, eu falei, Horácio, nós teríamos 2 ministrações ainda para completar o seminário, mas eu já estive aqui compartilhando a palavra, eu preciso fazer com que de alguma forma, aquilo que o Senhor derramou com autoridade na sua vida, para ministrar cura, para ministrar autoridade para essas pessoas, assim aconteçam. Há cerca de 14 anos atrás, eu recebi algo de Deus que para mim foi um despertar de um chamado de Deus. Eu vou contar essa história porque talvez vocês nunca tenham ouvido. Eu raramente eu falo a respeito dessa experiência, mas apenas no seminário. Quando eu estava terminando o último ano de Direito, eu sou formado em Direito lá no Brasil, e eu lembro que Deus me falou a respeito de um chamado ministerial. Eu estava num dia qualquer como hoje, de repente eu estava focado em atender o próximo cliente, e quando eu me deparei com uma condição, eu estava voltando de Alvorada para Bela Vista, do norte do Paraná, indo em direção ao sul do Paraná, foi quando eu falei, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? E eu posso dizer com toda certeza, com clara evidência, Jesus entrou no meu carro, Ele sentou do meu lado. Eu sei que era um ambiente que ficou tão claro dentro do meu carro, eu não consigo descrever em palavras, mas eu posso dizer que talvez seja algo simples, aproximado do que talvez Saulo tenha tido no encontro com Damasco, com Jesus, a caminho de Damasco. Esse encontro comigo foi tão radical, que me fez perceber que os meus sonhos eram muito menores. Eu estava me formando e estava sendo talvez um dos melhores da minha turma para chegar à escola da magistratura. Eu estava buscando por isso, para se tornar um juiz, mas Jesus falou, aquilo que eu tenho para você é mais do que ser um doutor, você vai ser pastor de ovelhas, e eu vou te levar a cuidar de pessoas, em vez de você se pôr em caminhos para poder executar o divórcio de alguém, você vai levar reconciliação para essas famílias. E eu sei porque Jesus me disse isso. Um dia eu entrando nessa conversa com Jesus, Jesus me falou, o que você vê à sua volta? Eu falei, Senhor, eu vejo uma plantação. Ele falou, o que mais você vê? Eu vejo máquinas trabalhando. Ele falou, o que mais você vê, Vinícius? Como se na terceira vez ele quisesse fazer com que a minha visão fosse aguçada. E naquela hora eu encontrei pessoas ali no meio da soja, recolhendo aquilo que havia sido plantado. E ele disse assim, filho, imagine você ouvindo a voz de Jesus como você ouve a minha voz. E eu falo isso com muito temor, porque só uma vez eu tive essa experiência, nunca mais. Agora eu sei que a voz que me guiou no passado continua me conduzindo na jornada, amém, amados? E aí ele falou assim, Vinícius, da mesma forma,
Você conseguiu uma água para mim? Da mesma forma que você está olhando aqueles homens, eles não plantaram, mas eles estão colhendo. Obrigado, pastor. Eu te levo para colher aquilo que você não plantou. Põe a tua casa em ordem, que eu te chamo ao ministério. Eu costumo dizer que quem nos chama ao ministério é Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? Olha aqui para mim, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar a você. Uma cidade foi construída. Alguém cuida dessa criança? Ah, é meu filho. De repente, eu falei sabendo já, só para vocês terem uma ideia, a gente está acostumado. Mas uma cidade foi erguida, Deus tinha separado um projeto extraordinário. Porque quando você olha para a Bíblia, aquilo que está no passado, antes do Antigo Testamento, serve como referência para o Novo Testamento, aquilo que viria, e para nosso ensino foi escrito, amém, amados? Só que quando você olha, você vê uma cidade devastada, destruída, depois que o povo saiu cativo da Babilônia. E eles chegaram naquela cidade e falaram assim: nós precisamos reconstruir essa cidade. Essa cidade está com os muros quebrados, e está com todas as casas destruídas, o templo foi desmantelado, e o altar do Senhor está destruído. Preste atenção. Qualquer coincidência não é uma mera coincidência, é Deus revelando como realmente nós estávamos. E eu falo nós como a igreja de Deus que estamos, sendo agora, por ora, o Israel de Deus. A igreja caminha da mesma maneira. Presta atenção aqui, os jovens aqui. Uma geração encontrará a próxima geração as suas maravilhas. Quando eu olho para esse lado, eu vejo uma geração de jovens apaixonados por Jesus, que anseia ver o mover de Deus, estão clamando pela glória de Deus, querem um avivamento, o fogo do Espírito Santo, querem pessoas curadas, transformadas e restauradas. Mas quando eu olho para esse lado, vejo uma geração de homens e mulheres que no passado experimentaram uma glória tão poderosa, que de alguma maneira vivenciaram também planos e viram estratégias que foram usadas pelo diabo para destruir, desmantelar e fazer com que de alguma forma isso não fosse contado e passado de geração a geração. Quem está aqui comigo em nome de Jesus? A Bíblia fala que quando Esdras e Jesua, que era um dos sacerdotes, e Esdras na condição de escriba, se colocou ali diante desse local, eles disseram: como nós vamos reconstruir algo? Isso está escrito em Esdras capítulo 3, se vocês quiserem colocar, por favor, coloca na telão, se for possível. Mas, Esdras capítulo 3, fala a respeito de um projeto que foi iniciado, para que houvesse uma reconstrução. Eu vou ler, presta atenção, e conforme cada palavra for sendo lançada aqui, entenda que o Espírito Santo de Deus está tocando em algumas áreas dessa casa. No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido, Esdras 3:1, em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Diga assim: um só propósito. Não, com bastante coragem agora, fala: um só propósito. Ele diz: então Jesua, filho de Jeozadaque, junto com seus colegas os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, um dos seus companheiros, eles se juntaram para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar ali holocaustos, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor, e também de manhãs e à tarde. Amém, irmãos? Esse é o texto que o Senhor me pediu para lançar como base. Eu já vou chamar o Horácio para poder trazer uma palavra, uma condição para o momento onde o altar está construído. Quando eles se depararam com aquilo que estava destruído, a Bíblia fala que eles se colocaram de frente do altar. Nós falamos, esse local, talvez você pode olhar como uma plataforma, um palco, mas hoje nós somos o altar do Senhor, amém, amados? Nós temos isso, nosso coração é o altar do Senhor. Quando nós deparamos com algo que foi destruído anteriormente, por várias questões,
Eles olharam da mesma forma, olhando e falou assim: o que nós vamos erguer? Erguemos primeiro as nossas casas, investimos primeiro os nossos recursos em algo que é próprio nosso, em nossos próprios sonhos, para os nossos próprios deleites, reerguemos os muros, reerguemos o templo. Não, eles falaram: antes de iniciar qualquer reconstrução da nossa vida, da nossa igreja, da nossa cidade, eu estou fazendo um paralelo agora, nós precisamos reerguer o altar que está destruído. E esse altar que está destruído, ele representa muita coisa, porque nós erguemos, infelizmente, eu falo isso, porque acabamos erguendo muitos altares. Durante as nossas vidas, erguemos altares ao nosso ministério, colocando como aquilo sendo o alvo a ser alcançado, e colocamos o enfoque como sendo o ministério, o alvo principal. De repente, nós colocamos no nosso altar tudo na questão financeira, todos os nossos projetos profissionais, colocamos em primeiro lugar, muitas vezes, coisas anterior àquilo que deveria ter sido o altar do Senhor nas nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus fala: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso, ou aonde estiver o seu coração, estará o vosso tesouro. Todos estão conectados, interligados. O Senhor sabe o que existe de riqueza dentro de você. Agora, estava ali uma autoridade de governo, representado por Zorobabel. Quem que era Zorobabel? Era descendente de Davi, da linhagem de Davi. Foi colocado ali como autoridade de governo, para poder fazer o quê? Reconstruir. Então ele pegava recursos, ele colocava nessa capacitação, entendia o que, quanto devia ir para o templo, quanto devia importar, quanto devia ir para poder reconstruir as cidades. E da mesma forma, essa igreja hoje também carrega essa unção, e entenda a unção como a capacitação de Deus para o desenvolvimento de qualquer atividade na sua vida, amém, amados? Essa graça de Deus, quando derramada, ela vem por meio de uma unção de capacitação. O teu pastor não se via capaz de ser pastor, mas de repente Deus o inspirou, derramou sobre ele uma graça, e quando ele se deparou com a realidade, o Senhor havia, ele contou o testemunho dele para mim, ele falou: você precisa pastorear. E ele se viu nessa responsabilidade de guiar o povo, mas Deus colocou uma capacidade nele de governo, que gerou conduzir. Gente, é o seguinte, não é mais para esse lugar que nós temos que ir, nós temos que ir para outro lugar. Não, o investimento não dá para ser feito assim, precisa ser feito assim, precisamos estar atentos com essa área da igreja. Não, agora nós temos que mudar, algo está acontecendo de mudança, e essa unção de governo está sobre essa igreja. Essa casa é uma casa organizada, posso ouvir um amém, amados? Mas também há uma unção que Deus derrama sobre homens para pastoreio, para cuidado, para o exercício da lei, profeticamente falando. Então, uma capacitação que veio sobre Esdras para resgatar os princípios fundamentais, elementos da lei, da palavra de Deus, para que guiasse o povo dentro de um caminho reto e correto diante de Deus. Então Esdras foi aquele que foi cheio do Espírito de Deus para fazer o seguinte: precisamos resgatar os princípios elementares do reino. Então ele vai, busca e acha aquilo que era necessário e começa a instruir o povo aquilo. Presta atenção e deixa o Espírito de Deus te guiar, porque na sua jornada Deus colocará pessoas que vão te levar para perto das Escrituras e não para perto da sua vontade, do seu interesse. Deus não está preocupado em responder às suas vontades, Deus está preocupado em responder ao seu nível de fé, e a fé está consistentemente ligada à tua vontade de agradar a Deus, amém, amados? Então eu estou dizendo isso por quê? Porque essa casa é uma casa onde há pastoreio. É nítido como existe mesa aqui nessa casa, existe comunhão, eu sinto do Espírito de Deus e abri o coração a respeito disso. Eu vejo no coração pastoral, realmente dos seus pastores, de uma equipe que está o tempo todo pensando em como conectar pessoas, fornecer o máximo que pode para poder dar amparo e suporte. O teu pastor todos os dias está numa mesa, compartilhando testemunhos, tentando resgatar o coração de pessoas para mais perto do Senhor. Mas também naquele local, contemporâneo de Esdras e Zorobabel, haviam dois personagens, diga assim, Zacarias e Ageu. São figuras proféticas, homens de Deus como profetas que foram usados
para discernir aquilo que era necessário. Inclusive no texto de Ageu, ele fala assim: vocês estão preocupados em colocar enfeite nas suas casas, enquanto a casa de Deus necessita de investimentos. Então o tempo todo Zacarias estava falando: eu derramei o Espírito, Zacarias capítulo 4, e eu derramei o Espírito sobre Zorobabel, e ele vai terminar a obra que ele começou, porque o Espírito, o óleo que escorria como um candelabro, referenciava o Espírito de Deus guiando aquele povo para uma reconstrução de algo que estava destruído. A unção e a glória de Deus foi tamanha naquele dia, que na hora, todos os velhos estavam chorando e falando: glória ao Senhor, porque foi reconstruído. Eles estavam os novos estavam celebrando ao Senhor por isso. Mas os velhos estavam chorando, porque estavam dizendo: não era tão glorioso como foi antigamente. Só que eu vou te falar uma coisa: algo estava acontecendo ali, e eu trago referência a algo incrível que aconteceu. Quando você olha para aquilo que foi escrito no passado, traz uma referência de como a igreja caminha, como uma igreja deve ser conduzida. E eu me permita hoje só antecipar-me. A igreja, quando caminha unindo o coração e unido no mesmo propósito, como nós lemos no texto, ela consegue ter acesso a um ambiente de cura e sobrenaturalidade. Pessoas passam a experimentar o mover de Deus que nunca experimentaram, porque o óleo de Deus, a unção do Espírito Santo, vem para desmantelar qualquer coisa que havia sido destruída e causado uma ruptura dentro do corpo de Cristo. Quando você conecta, presta atenção, quando você, por algum acidente, corta o dedo, se esse dedo estiver fora do corpo, ele vai apodrecer. Mas quando você conecta ele, e você de alguma forma antecipada, rápida, você o conecta, o que acontece? Ele tem capacidade de novamente se curar. E o que Deus está fazendo hoje é conectando e entrelaçando cada corpo aqui e cada parte membro do corpo de Cristo para uma estação nova que vocês viverão. Eu sinto como se Deus, pastor André, estivesse conduzindo vocês no deserto, como vocês sendo direcionados para um canto, e logo falou assim, o pastor André falando assim: não gente, a nuvem andou, é para o outro lugar, é para o outro local, e vocês vão todo mundo junto com o mesmo povo sendo guiado para outro local. Mas a glória de Deus, a coluna de fogo, a nuvem não parou de pairar sobre cima de vocês. Vocês continuam carregando a glória de Deus por onde quer que vocês caminham. E essa paixão e essa unidade, ela produz efeitos devastadores. Eu falo isso de forma completa, porque aonde você caminha diante da direção de Deus, milagres e sinais acontecem. Eu tenho vivido sinais e eu tenho visto como Deus tem operado. Vem cá, Horácio. Um dia nós estávamos, eu e Horácio, ministrando em Maringá. Eu lembro como se fosse hoje, Maringá, Paraná. Eu tive a oportunidade de olhar para uma multidão que veio clamando, pedindo para Deus: Senhor, eu preciso de socorro na nossa casa, na nossa família. Estavam tanto em arrependimento, o coração era tão unido, uma unção de unidade ali, todo mundo abraçados com o mesmo propósito, que de repente nós nos deparamos com pessoas que estavam com um problema na vista. E de repente eu falei: quem aqui crê que o Senhor pode fazer que os olhos se abram e os cegos enxergam, mudos possam falar, os surdos possam ouvir? E eu, Horácio, nós ali orando, de repente um jovem novo falou assim: eu creio que Jesus pode me curar. No meio, ele tinha um grau tão alto de visão perdida, que na hora que ele tirou o óculos, ele não enxergava 1 metro à frente. Ele tinha, se eu não me engano, eu posso estar errado, não lembrar o nome, mas era uma doença chamada ceratocone. Alguém já ouviu falar? E de repente, na hora a irmã lembra ali, ela vai quebrando, vai danificando, enfim, a parte dos olhos, do globo aqui, enfim. Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: você crê que Jesus pode te curar? Ele falou: eu creio. Eu falei: você aceita a oração? Aceito. Você crê que Jesus pode transformar você? E você aceita que Ele venha e toque na sua vida de uma forma diferente? Esse adolescente olhou assim para mim, ele falou: eu creio.
Eu falei, então tire o óculos, o pai dele segurando, eu lembro, vem cá Horácio lembra como se fosse hoje, nós estávamos aqui, estou contando um dos testemunhos, teríamos a noite toda para isso, de repente, ele falou, tira o óculos Horácio, eu perguntei, está enxergando alguma coisa? Ele falou, pouca coisa, só o envolto. Eu dei um passo, está enxergando uma coisa? Ele falou, não, só um vulto. Mais um passo atrás, está enxergando alguma coisa? Ele falou, não estou enxergando. Eu lembro, falei, igreja toda, levanta suas mãos, vamos orar. E eu coloquei as mãos sobre ele, e eu falei, vista, se recupere, volte à condição original, mas sem defeitos, córneas sejam restauradas, no nome de Jesus. Eu falei, e eu creio, Senhor, que a partir de hoje será testemunho para ele, em nome de Jesus, amém. Eu falei para ele, abre os seus olhos, está me enxergando? Ele fez assim, o Horácio lembra como se fosse hoje, foi cerca de 2 anos atrás, a 2 metros na frente, eu falei, você lembra? Da mesma forma, está enxergando? Está me enxergando? Está me enxergando? Está me enxergando? Ele saiu sem os óculos dele. Nós estávamos no lugar, eu ia falar para vocês esperarem para aplaudir o Senhor, pastor, nós estávamos lá em Cornélio Procópio, uma cidade muito pequena, nós estávamos numa reunião para 15 pessoas, gente, uma reunião pequena, só que aonde a unidade está, esse óleo que escorre, ele cura, e transborda, pessoas são curadas e usadas em autoridade. De repente, o Espírito de Deus trouxe uma impressão no Espírito sobre uma enfermidade. Sabe aqueles momentos que falou, que nem o pastor teve aquele último culto, falou assim, gente, está dando problema no projetor, aqui o Senhor, eu sei que o inimigo está tentando atrapalhar, mas vamos orar, e nós terminamos de orar, o que aconteceu? Voltou a funcionar. Essa impressão no Espírito, eu falei, sinto que Deus chamou uma pessoa aqui para curá-la, e você tem um problema na coluna tão profundo, que não é resultado, o problema da sua coluna é o resultado de uma doença. Lá no fundo levantou uma senhora a mão, de 60 anos, ela veio para frente, eu falei, o que você tem? Ela falou, não consigo me curvar. Ela falou, por que você não consegue se curvar? Ele falou, porque eu tenho lúpus, e agora eu já estou numa fase muito alta, eu estou em tratamento profundo. Eu falei, olha, Jesus não ia me trazer essa impressão para orar, simplesmente nada acontecer. Você crê que Jesus pode te curar? Você permite que Deus te toque dessa forma? Ele falou, sim. E nós como igreja, em 15 pessoas ali, estendemos as mãos sobre ela e oramos. Na hora que terminamos de orar, ela olhou para mim e ela falou, muito obrigado, pastor. Eu falei, muito obrigado não, as 2 mãos no chão. Ela foi, era como se ela fosse destravando. Ela colocou as 2 palmas da mão no chão. O marido dela fez assim, meu Deus, ele nunca viu a mulher dele, algo, e depois ela foi fazer o exame, ela foi curada da lúpus, amado, não tem mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus, nesse mesmo dia, só mais um pouquinho que você vai glorificar Jesus, é para Ele a glória, porque Jesus vive, Ele está em nosso meio, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é o Jeová Rafá, Ele é aquele que cura, o principado e todo domínio e potestade não governam sobre essa cidade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é que governa sobre tudo e todos, em nome de Jesus, amém? Agora, de repente apareceu uma criança de 5 meses, eu era recém-pai, isso aconteceu há 4 anos atrás, eu lembro que a mãe veio abraçada, a criança chorando, ela falou, pastor, você pode orar? Nesse mesmo instante, eu olhei e falei, qual o problema? Minha filha nasceu com 10 centímetros a menos de perna, tive um problema gestacional, e esse problema fez com que minha filha não tivesse condição de ter a perna do mesmo tamanho, eu falei, qual é a forma de saída? A gente vai ter que esperar, fazer tratamento, quebrar, colocar ferro, e aquela situação, eu falei, você crê que Jesus pode tocar? Você crê que Jesus pode fazer isso pela sua filha? Cremos. Amados, eu lembro que eu abracei aquela criança como se meu filho fosse. Eu orei e falei assim, Jesus, faz de novo, Jesus. E toda a igreja estava explodindo em fé. De repente eu ouvi um grito do pai do meu lado. Na hora eu falei, em nome de Jesus, amém. Na hora que eu olhei, entreguei a criança. O pai estava sendo segurado pelos irmãos. Ele falou, eu vi a perna da minha filha crescendo. Eu tenho um vídeo, amados, dessa criança hoje andando normal, sabe por quê? Porque Jesus na hora fez a perna dela crescer e restaurar. Deus continua sendo Deus, Ele continua operando em meia unidade, em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus nesse momento, porque aquele que operou no passado, continua sendo o mesmo Deus que opera no presente.
nós muitas vezes não acessamos, porque muitas vezes temos temor, achamos que se não acontecer, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que está em nós, maior do que no mundo está, e o Senhor quer usar cada pessoa aqui, para viver um transbordar, para viver uma unção de renovo. O altar dessa casa, ele está erguido, ele está construído, ele está renovado, existe uma porção de vida nesse lugar, mas eu sinto que Deus usará mãos aqui, as mãos de vocês, para operar sinais e maravilhas. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome vocês serão minhas testemunhas, pisarão em serpentes e escorpiões e nada lhe fará mal nenhum. E o Senhor está dizendo, essa unção de cura pode ser derramada, está sendo derramada hoje nessa noite, para que haja uma libertação e um renovo do Espírito Santo. Você vai orar pelos enfermos na sua casa, na sua família, e eles serão curados em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus e celebre a Deus. Eu quero passar para o Horácio, para que ele possa compartilhar as experiências que ele tem vivido nessa jornada. E o Horácio, como um bom técnico de áudio, ele já vem preparado com o microfone dele, amém? Glória a Deus, Horácio. Desse jeito maneira. Então, pegando um gancho que o pastor Vinícius falou, às vezes a gente acha que a presença de Deus, a unção, porque antigamente a gente ouvia muito a pessoa falando assim, nossa, naquele tempo da minha avó, né, a gente via pessoas com cadeira de rodas andando, pessoas, não era assim? Na nossa igreja, lá na Nova Aliança, nasceu desse ministério de cura e libertação. Pessoas que vinham de cadeira de rodas saíam andando, cegos vinham, surdos ouviam, não é? A pessoa tinha um problema, saía curado. E depois expulsava um monte de demônio. Acabava o culto 10 horas, a turma ia embora, a turma ia lá na casa do pastor até 1h da manhã fazendo milagres. E era normal isso. E parece que agora o poder de Deus diminuiu. Não, o poder de Deus não diminui. Diminui a nossa oração. Diminui o nosso tempo de presença na mesa do Pai. Não é assim? Não é verdade? Por quê? Porque o inimigo não faz o seguinte, não tira você da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja, se ele tirar de fora da igreja, dá mais trabalho. Deixa você dentro da igreja, achando que você é crente. E você vai perdendo a identidade devagarzinho sem perceber. Porque o inimigo não tem medo das suas conquistas, mas ele tem medo das suas renúncias. Porque Jesus nos chamou para fazer renúncia, não é mesmo? Negue-se a si mesmo. Se você ama mais sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, você mesmo, do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Não é assim? Então é tudo do invertido. A gente tem que fazer renúncias. E renúncias dói, gente. Dói ou não dói? Renúncias dói. Mas aí eu pergunto para você, o Deus mudou? Não, nós mudamos. Mas nós podemos reconectar de volta. Fazendo o quê? Restaurando os altares em casa. Restaurando aquele culto doméstico. Restaurando as coisas. Sim ou não? Não é desse jeito? Tá, vou falar uma coisa para você. Por que o inimigo tem raiva de você? Porque Lúcifer era um anjo de luz, não era? Qual foi o pecado dele? O orgulho. Ele quis ser semelhante a Deus. E Deus tirou ele do céu, se tornou o quê? Adversário de Deus, Satanás. E Satanás, como um pai da mentira, enganou 1/3 dos anjos. Qual? Da adoração. Se tornaram o quê? Demônios. A palavra de Deus fala que um dia Satanás subiu no lugar alto das estrelas para se assemelhar-se a Deus. Não está escrito, mas é possível ele ter ouvido. Façamos o homem nossa imagem. Quem se tornou semelhante a Deus, qual ele desejou? Você. Ele nem você ele é, ele desejou ser você, filho de Deus. É ou não é? Então você não pode diminuir quem você é, você tem que restaurar a sua identidade real. Não é o que você acha que você é o que Deus fala que você é. Sim ou não? Não é? De quem Deus recebia a adoração? Dos anjos. Agora, de quem Deus recebe a adoração? Dos filhos. É teu. Mas é uma adoração perfeita? Não, ele não quer perfeição, ele quer relacionamento. Quem é pai aqui? Imagina, vai ser aniversário da igreja e seu filho foi chamado para apresentar aqui. 2 meses antes, ele ensaiando toda semana, você comprou até uma roupa nova para ele apresentar, tudo certinho. Só que no dia
tinha uma companhia infantil, gospel, profissional, que estava na cidade, era amigo do pastor André. E ficou sabendo que tinha aniversário da igreja, ele ofertou para apresentar na hora da apresentação do seu filho. E a apresentação deles foi impecável. Você gostou de chegar aqui e ver outra pessoa apresentando no lugar do teu filho? Perfeito, sem errar nada. Ou você preferia teu filho errando aqui? Errando. Por quê? Porque você é pai. Então, quando a gente tem um Deus, a gente quer entregar sacrifício, mas quando tem um pai, a gente quer obedecer, sim ou não? Mas um pai quer envolver você. Ah, mas está errando. Não importa, é meu filho. Ele quer você. Não é o que você faz, é o que você é. Vê a diferença? É o que você é. Não é verdade? Agora, para fechar, Jesus morreu na cruz por você, sim ou não? Mas por quê? Porque Ele te ama. Morreu pelo teu pecado. Sim, mas antigamente, quando o cara pecava, no dia da santificação, ele levava um animal, tinha que ser perfeito, não podia ter defeito, não era assim? Quem era avaliado? O ofertante ou a oferta? A oferta, não era ofertante, era a oferta. Se a oferta fosse perfeita, ela era aceita. Aí o que o sacerdote falava? Ele é aceito. O que o pecador fazia? Olhava bem no olho do animal e verbalizava o pecado, e esse animal inocente morria pelo pecado dela. Não é assim? Sim ou não? Significa quem era avaliado? A oferta, não o ofertante. Hoje, quando Deus Pai olha para você, Ele põe um óculos chamado Jesus. Ele olha pelo sacrifício de Jesus antes de ver você. E você já é justificado. Sim ou não? Mas aí, Jesus foi aquele sacrifício não era suficiente. Todo ano eu tinha que fazer de novo. Até que Jesus foi na cruz e falou, está consumado. Uma vez por toda, está pago. Está pago. Agora, por que Jesus morreu pessoalmente por você? Se Ele tivesse enviado um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo, para morrer pelo teu lugar, não tinha provado o amor dele e você não tinha sido justificado, que era um sacrifício perfeito? Sim ou não? Mas Ele veio pessoalmente. Por que Ele veio pessoalmente? Conhece a história de Ruth, de Noemi e Boaz? Quem era Ruth? Uma viúva. E aí, Noemi chegou, ela tinha 2 noras, falou assim, eu vou voltar para os meus parentes, você volta para o teu povo. Uma delas voltou para o povo, mas a Ruth falou, não, onde você for, eu vou, e o Deus que você serve, eu sirvo. E foi com a Noemi. Quando ela chegou nos parentes, encontrou o quê? Um parente chamado Boaz. E por ser parente, ele podia ser o quê? Redentor capaz ou remidor capaz. Mas por que ele podia resgatar a Ruth? Por ser parente, ele podia salvar a Ruth. E quem podia salvar a Ruth? Só um parente. Porque era a lei. Não entenderam ainda. Por que Ruth foi salva? Porque tinha um parente que era resgatador, né? Um remidor capaz. E ela foi salva. Sim ou não? Tá, então por que Jesus morreu na cruz por você? Para resgatar alguém da família. Por remidor tinha que ser parente. Uau! Se Ele veio pessoalmente por você, porque você é filho de Deus. Então para de ser mimizento, gente. Você é um filho de Deus, que Deus Pai não poupou nem o próprio filho por você. E você fica se diminuindo. Não, querido, não. Quer ver? Eu vou descer aqui, que eu gosto de descer, tá? Vou pegar um guitarrista aqui. Conhece guitarrista, não? Você é guitarrista? Eu enxerguei um guitarrista. Como é que está o nome? O Rafael já vem de Jeová Rafa, Deus que cura. Então, o Rafael, um dia, ele foi visitar lá no céu. Ele não morreu, ele foi visitar, entendeu? Chegou lá no céu, ele encontrou Abraão. Ele chegou para Abraão, vem cá. Como é que foi aquela sua experiência quando você estava com o Isaac nos braços, com o cutelo na mão para sacrificar o seu único filho? E na hora que você levantou os braços para sacrificar seu filho, você ouve a voz de um anjo, não faça mal ao seu filho. E quando você levantou os olhos, você viu o cabrito, Jeová Jirê, Deus proveu e deu livramento para o seu filho. Como é que foi essa experiência? Na hora que Abraão ia responder,
Ele olhou do lado e viu Moisés, deu TDAH nele, esqueceu de Abraão. Ô Moisés, vem cá, Moisés, vem cá. Moisés, como é que foi aquela sua experiência? Quando você estava vendo os cavaleiros dos faraó vindo para destruir você, o mar vermelho na frente, né? E aí o Espírito Santo falou assim, levanta o cajado. Aí você viu o mar vermelho abrindo. E vocês passaram de pé enxuto. Como é que foi essa experiência? Aí Abraão olha para Moisés olha para Abraão, olha para o Rafael, fala assim, nossa experiência foi muito boa, mas não se compara à sua. Como assim a minha? Sua experiência foi maior que a nossa. Mas eu não precisei abrir o mar vermelho. Não, é que o Espírito Santo visitava de vez em quando a gente. Mas você foi o templo do Espírito Santo. Ou você diminuiu o Espírito Santo que você carrega. E aí? Quem multiplicou os pães? Quem? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Porque quando Jesus foi batizado, quem pousou nele? O Espírito Santo. E deu poder para ele. E aí ele começou, transformou água em vinho, multiplicou os pães, né? Expulsou o demônio, curou o enfermo, ressuscitou Lázaro. Quem ressuscitou Lázaro? O Espírito Santo, que Jesus carregava, sim ou não? É o mesmo que está aí? E por que você não está ressuscitando pessoas? Por que você não está multiplicando os pães? Por que você não está expulsando? Por quê? Ou você não é o templo do Espírito Santo? Você é, não é? Então, hoje, você vai vir aqui na frente. Você vai receber o Espírito Santo de verdade. Você vai receber o poder de verdade. Você vai largar a mão desse Espírito Santo meia boca aí, fake, que você carrega, e pegar o original aqui. Porque João Batista fala, eu batizo pela água para o arrependimento, mas virá após mim, que vai batizar você com o Espírito Santo e com? Por quê? Porque Deus quer usar seus filhos com poder. Lembra quando Jesus chegou, perguntou para os discípulos, o que o povo disse que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outro algum profeta, e alguns falam que o Senhor é algum agitador qualquer. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, na verdade Simão, fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o que Jesus responde? Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai do céu que te revelou. Até então ninguém teve coragem de falar que alguém era Cristo. E Simão teve essa oportunidade, não é? Aí Jesus fala, você é Simão, Simão é aquele que ouve, mas agora você é Pedro, inabalável e constante. O que Jesus fez? Mudou o ciclo de Simão para agora Pedro. E aí Jesus estava dando, como se estivesse dando uma autoridade, uma túnica para Pedro. Agora eu estou te dando poder, identidade, destino. Só que quando Jesus vai para a cruz, o que Pedro faz? Chama André e João e vai pescar. Tira a túnica. Tira o que Jesus deu para ele. Não é verdade? Aí um dia Jesus volta ressurreto. Estava lá fazendo uma fogueira na praia e vê João e Pedro pescando. E aí ele fala assim, pergunta assim, vocês têm algo para comer? Não pescamos nada. Então lança a rede para o outro lado. Eles lançaram a rede encheu de peixes grandes, 153 peixes. E aí João fala, é o mestre. E a palavra de Deus fala que Pedro estava nu, sem a túnica que Jesus tinha dado. Aí Pedro nada até a praia, chega até lá em Jesus. Jesus podia ter falado assim, ô Pedrão, você é cabeção mesmo, me negou 3 vezes mesmo, né? Falei? Traidor, sem vergonha. Jesus podia ter feito isso, ele fez isso? Não. Ou Jesus podia perguntar, eu te dei autoridade, te deu como se tivesse dado uma túnica para você. Por que você abandonou e voltou a ser Simão se eu te dei uma nova identidade? Pedro, inabalável e constante. Porque eu fiquei com medo e tal. É que ele podia dar N desculpa. Jesus perguntou isso para ele? Não. Porque Jesus sabia que ele ia negar, Jesus sabia que ele ia pescar, porque Jesus sabe quando você tem medo, volta a pescar. Volta a fazer as práticas anteriores, sim ou não? Eu já fiz isso várias vezes. Mas Jesus não pergunta isso para nós. Pergunta assim, filho, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então não é
meu ministério, não é o que eu faço, é as vidas que eu toco através do que eu faço. Porque se o áudio não toca vidas, não adianta ter áudio. Se o louvor não toca vida, não adianta ter louvor. Se a zeladoria, se a boas-vindas, se a intercessão, se o ministério infantil, qualquer ministério que você tiver, não toca vidas, não é de Cristo. Sim ou não? Só que Jesus está aqui. Ele quer mudar essa história. Ele quer que você toque vidas. Não é assim? Por quê? Porque Jesus sabe que você ia negar. De vez em quando a nossa atitude nega ou não nega Cristo? Nega. Mas Ele sabe. Mas agora Ele está perguntando para você: tu me amas? Se você me ama, persevera no que eu te dei. Persevera no chamado que eu te revelei. Persevera no que eu te dei de autoridade. Não é assim? Persevera. Aí o que Pedro faz? Volta e persevera em oração. Porque Jesus falou, né, eu preciso subir para poder enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi enviado, para que o Espírito Santo foi enviado? Para você ser revestido de poder. Qual poder? Poder de Deus, para ser testemunha. Jerusalém, Judá e Samaria e confins da terra. Então, nós não fomos chamados para ficar limpando a igreja, fazendo som, fazendo louvor. Não, fomos para testemunhar através da limpeza na igreja, através do louvor, através do som, através do ministério que Deus te deu. Ser testemunha do quê? Do poder dele, não da sua função. Não é da sua função, ok? E aí Pedro vai e persevera. O que aconteceu? O Pentecoste. O que aconteceu? O Espírito Santo veio, como Jesus prometera. E eles foram cheios do Espírito Santo. E a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Pedro era indouto, ele não tinha teologia. Tanto que as cartas que Pedro escreveu, é Marcos que escreveu, que ele nem sabia escrever. Mas a sombra de Pedro curava. Sim ou não? E o apóstolo Paulo falava assim, minha mensagem não consiste em sabedoria humana, ou seja, da teologia que ele tinha estudado, mas no poder de Deus. E esse poder de Deus está o quê? Disponível para os filhos. Quem? Você. Aí a pergunta que eu quero fazer, você quer continuar no ciclo que você está vivendo, ou você quer ir para um ciclo de verdade, cheio do poder do Espírito Santo? E se o Espírito Santo está te tocando, querido, ele está te chamando para vir aqui, você vai receber e ser cheio dele. Você vai curar enfermo, não é nossa equipe. Você vai orar por cura, você vai orar para expulsar demônio, você vai orar para profetizar. Amém? E se você quer isso, Deus está aqui. Eu quero chamar você para vir aqui. Se você quiser receber esse Espírito Santo que eu um dia recebi, e através disso eu recebi essa unção, e eu comecei a curar pessoas, profetizar. Tem muitas pessoas que eu e minha esposa já oramos, pastor Vinícius, cura de pessoas que não engravidavam, de câncer, de pessoas... Tem uma menina de 14 anos, tinha uma bacia torta, dava 6 dedos de diferença. E eu orei pela tia dela, e ela foi curada. Por quê? Porque nosso papel do ministério Cefa não é chegar aqui e mostrar que eu tenho unção de cura. Nosso ministério é para você entender que você tem a mesma unção que eu carrego. Porque eu não curo, quem cura é o Espírito Santo, que é o mesmo que está em vós. E outra, quem decide quem vai curar é o Espírito Santo, não é você. Nosso papel é orar. Ok? Nosso papel é orar. Mas se Deus não curar, o problema não é meu, eu não tenho poder para curar. Quem tem o poder para curar é Deus. Ele decide se vai curar. Mas eu tenho que orar. Eu tenho que ter fé para orar. Mas se ele não curar, o problema não é seu. O poder não está em você. Está nele. Ele que decide. Mas eu posso aumentar a fé. Sabe? Nós estávamos lá em Swindon, uma pessoa que há alguns anos já nem levantava esse ombro direito, andava com muleta, saía de lá rodando o braço e pulando. Nós fomos aqui em Watford, pastor Patrick tinha um problema aqui na bacia dele, alguns anos sofrendo, e a esposa dele orou por ele, porque nosso papel é fazer o teu cônjuge orar, teu filho orar,
tua mãe orar. Por quê? Porque nós vamos embora, mas a fé fica. Vocês vão ser usados para se curar, porque a unção é Deus que te dá, amém? E se você quer receber essa unção, se você entendeu que Deus está te chamando, porque essa igreja está indo para um outro nível, vai vir aqui na frente, você vai se ajoelhar, e o Espírito Santo vai falar pessoalmente com você, e você vai entender como você é uma filha e um filho amado de Deus. Você é muito amado. Então, se você está sentindo que o Espírito Santo está te chamando, porque você é filho, você é filha, vem aqui na frente. Sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, que os anjos cantam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo para sempre, que os anjos cantam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo para sempre. No teu sim ao Rei dos Reis. Sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. O teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos, poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre,
constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Ninguém esperava pelo dia, mas todos estavam ali reunidos. Era um grupo de mais ou menos a quantidade de pessoas que estão aqui nesse lugar. E de repente, com um vento veemente, veio o Espírito Santo e viu-se línguas repartidas como de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo e todos se transformaram em testemunhas vivas daquilo que o Espírito de Deus revelava a cada um deles. Todos eles falavam em línguas, e muitos dali que estavam de seus locais reconheciam que eram glorificando a Deus em seu próprio idioma, mas ao mesmo tempo todos ali receberam poder, e naquele dia mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo, porque aquilo que o Espírito Santo faz na vida de homens simples é torná-los capazes de se mover de forma sobrenatural. Aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não viu, aquilo que o Espírito Santo de Deus já preparou para aqueles que amam, está disponível nessa noite, para cada coração que está aqui, ardendo, desejando viver algo novo. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está movendo aqui. Oh, eribalabastubiandene catarabababastubiandere balabababastubiandene catarabababasso, oribasubiandene catarababastubiandene catorobiandalababastubiandene, orebasubiandene catorobiandestubiandene. Há uma porção sendo derramada, há um vento de Deus tocando gerações aqui, há um Deus tocando gerações aqui, que toca dos velhos aos jovens e crianças. Todos serão renovados num só propósito e serão levados a um novo encontro. O Deus que promove encontros está aqui nessa noite. O Deus que promove encontros está aqui nessa noite. Ele está levando você ao encontro lá do princípio, a uma base, a um lugar onde você estava. Ele está falando: eu farei novamente que corram rios do deserto, mesmo que o seu coração sinta como uma escassez, onde você não sente mais, como se algo mais não pudesse percorrer dentro de você. Essa sequidão pode se transformar em um ambiente cheio de vida.
Pode haver vida nesse lugar. O Espírito de Deus, sim, eu soprarei, eu soprarei, eu soprarei e derramarei sobre os velhos e sobre as crianças. Todos eles serão cheios de vida novamente. Vocês andarão pela Oxford, que um dia vocês chegaram nessa terra. Vocês contemplarão o Senhor derramando sobre os jovens dessa cidade. Essas universidades sendo tomadas por um avivamento. Nós declaramos e profetizamos vida sobre essa igreja. Nós profetizamos, esse local será o local de um avivamento, onde ingleses, britânicos, imigrantes, brasileiros, de todos os cantos dessa cidade, de todos os cantos dessa nação, virá esse local de conferência, a esse centro de eventos, para clamar pelo algo novo que está por vir. O Senhor vai tocar uma nação, quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora estarão os meus ouvidos à oração que está neste lugar. Oh, esse local, o local de encontro dos santos. Oh, por isso que dos 4 cantos do Brasil Deus te trouxe para cá. Oh, por isso que dos 4 cantos dessa nação Deus te trouxe para cá. Você poderia estar em todos os lugares aqui dessa cidade, mas hoje você veio para o seu refúgio. Oh, a tua palavra fala: fiz do Altíssimo a minha habitação. Eu fiz do Altíssimo a minha habitação. Fez do Altíssimo a minha habitação. Deixa que o Espírito Santo venha e fale sobre você. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você pode declarar a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
machucando, a gente vai se isolando, não é? Deus quer fazer o quê? Resgatar você. Amém? O que você tem? Você tem? O que você tem? Joelho? O que você andou fazendo? Jogando futebol, né? Também, né? Tá vendo? Tem que converter essa turma. Vou pedir para ele sentar. Senta aqui você. Deixa eu tirar isso aqui. Senta aí. Eu vou orar por 3 pessoas. E depois nós vamos fazer uma oração coletiva por causa do nosso horário. Amém? Tudo bem? Você crê que eu tenho poder para curar ele? Não tenho, não. Quem tem é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que está em mim, só está em mim? Ou está em você também? Então o mesmo Espírito Santo que age através do Horácio, ou através do pastor Vinho, ou através do Tiago, através de você também. Sim ou não? Amém? Então quem vai orar? Você. Por quê? Porque quem cura não é você, é o Espírito Santo que você carrega. Mas por que eu peço para você orar? Porque eu vou embora. Senão você vincula no cara que Deus usou. Quando aquele japonesinho bonitinho vem para orar, tá amarrado, não é? Porque quando você precisar, a resposta é em casa. Agora, a parte mais legal, você vai ser curado hoje através da oração dela. O que significa? A resposta já estava na tua casa. Mas é legal que eu descobri que a resposta estava em casa. Agora as outras vezes a resposta já está perto de mim. Se eu precisar de oração, está aqui. Não é assim? Não é mais legal isso? É legal, não é? Então o que eu vou mostrar, o que eu vou fazer. Espera um pouquinho, levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Eu pus a cadeira do jeito errado, tem que ser de lado assim. Isso, senta de novo. Agora você sobe aqui. E vocês chegam mais perto para ver. Por quê? Para aumentar a fé de vocês. Vocês vão ver e falam, nossa, Deus faz. Claro que Deus faz. É você que não deixou Ele usar você. Amém? Isso é um exercício que você vai repetir para as outras pessoas, que você vai ser usado por Deus para curar. Você pergunta 3 perguntas. Não esquece que são 3. Tá? Pergunta, deseja o milagre? Vocês desejam o milagre dele? Deseja o milagre dele? Você crê que Jesus tem um poder para fazer o teu milagre? Vocês creem que Jesus tem o poder de fazer o milagre? Você crê? Então nós temos fé. Amém? Permite Jesus fazer o milagre? Permite? Vocês permitem Jesus fazer o milagre? Por que permite? Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, falou, você não vai lavar meus pés. Jesus falou, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então me lava todo. Então a gente tem que permitir Ele fazer. Amém? Você permite? Então segura aqui. Percebeu que um pé está maior que o outro aqui? Uhum. Dá para ver aqui que um pé é maior que o outro? Sim ou não? Não fecha o olho. Tua esposa vai orar, você vai ver seu pé crescer e seu joelho vai se curar. Amém. Você vai agachar de novo, vai jogar futebol de novo. Amém? Então, você crê que Ele pode fazer isso? Porque você é um filho amado e o Pai tem prazer de tocar o filho. Você vai sentir o amor dele passando por você. Amém? Ô, irmã, não fecha o olho. Pode orar. Paizinho, eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer porque como igreja unida, nós temos o poder do Espírito aqui na casa, Senhor Jesus. Que o teu poder, Senhor Jesus, que opera milagres, que nós cremos, nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que venhamos receber a cura do Senhor aqui neste lugar. Nós declaramos toda enfermidade, sai agora pelo poder do sangue de Jesus. Joelho, volte à normalidade pelo poder do sangue de Jesus. Obrigada, porque o Criador nos encheu com a autoridade do céu. Obrigada, Espírito Santo, nós te agradecemos, porque esse joelho está voltando à normalidade que foi dada pelo Senhor, que é perfeito. Que toda a vida agora seja derramada neste lugar. E nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor ainda opera milagres. O Senhor continua sendo Pai. O Senhor continua cura. Obrigada, porque o Senhor ainda liberta. Espírito Santo, nós te agradecemos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e cura meu marido com o fogo do teu Espírito. Volta à normalidade em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Joelho, menisco,
Sangue, sai agora em nome de Jesus. E fique apenas o líquido sinovial que foi dado pelo Senhor. Que os ossos voltem ao lugar. Em nome de Jesus, nós cremos e liberamos em unidade de Cristo a cura que é dada pelo Senhor. Obrigada, Espírito Santo, obrigada porque o Senhor continua sendo o mesmo. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor continua sendo bom e fiel. Amém, Senhor, amém. Sumiu a dor? Você viu que eu não orei. Quem orou foi ela. A resposta já estava em casa. Amém? A resposta já estava em casa. O que significa? Você já tinha essa autoridade para fazer. Mas o inimigo cega a gente, gente. Percebeu? Quer ver? Senta aqui. Você vai orar por ela. Ela vai ter uma experiência do toque do Espírito Santo de novo. Deseja milagre? Vocês desejam milagre dela? Crê que Jesus pode fazer milagre? Você crê? Eu também creio. Permite? Permite? Vocês permitem Jesus fazer? Você viu que teu pé está torto também? Você sabia? É que o Espírito Santo é fofoqueiro e dedo duro. Gospel, né? Claro. Você vai orar pela sua esposa, ela vai sentir o amor de Cristo tocando você. Você vai ter autoridade para curar outros enfermos, porque você vai experimentar e vai ser testemunha. Amém? Não feche os seus olhos, olha o teu pé, pode orar. Espírito Santo, nós oramos a Ti. Te pedimos pelo amor do nosso Pai, que nos ama e quer nos restaurar e quer nos salvar e quer nos encher e quer nos restaurar para a honra e glória do nome dEle. Que tudo, que toda enfermidade seja expulsa pelo poder do nome do Senhor. Que tudo seja restaurado para a honra e glória do nome do Senhor. Que cada defeito, que cada parte complicada seja nesse momento restaurado para a honra e glória do nome do Senhor. Que cada pessoa que está aqui possa ver, sentir e ter experiências com o Espírito Santo e ser cheia e restaurados para a honra e glória do nome de Cristo. Espírito Santo, o Senhor nos ama e o Senhor quer nos tocar, por isso eu te peço, Senhor, derrama da tua cura, ossos sejam restaurados, todos os tecidos sejam restaurados para a honra e glória do nome do Senhor, todos os ligamentos, tudo aquilo que venha nos roubar da presença do Senhor, que venha nos roubar de qualquer maneira do nosso ministério, que seja expulso para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês têm isso na mão de vocês, gente. Para que vocês ficam esperando alguém de fora? Está aqui na tua casa, do teu lado. Amém? Aumentou a fé já não? Ó, vamos pegar mais um aqui. Quem que vai? Ela tá com um monte de amigos lá. Você? Sobe. Você tá com algum parente? Quem é tua amiga? Ela, então sobe. Senta aí. O que você tem? Escoliose? A escoliose é a especialidade do Espírito Santo. Pastora, cadê você, pastora? Pastora, só vem aqui junto. Os pastores. Você deseja um milagre? Tinha uma menina com 14 anos, ela usava colete de escoliose. Ela não conseguia ficar em pé. Ela não conseguia se manter em pé, ela tinha que usar um colete. Aí o missionário chegou e perguntou: você crê? Deseja o milagre? Permite? Aí ela recebeu a oração. O que você sentiu? Eu senti um calor. Você crê que foi curada? Ela falou: eu creio. Se você tem coragem de tirar o colete? Eu tenho. Ela foi no banheiro, arrancou o colete e veio. Aí ela foi dar testemunho. Perguntou, todo mundo da igreja sempre viu ela de colete. E perguntou para ela assim: o que Jesus fez por você? Ela chegou, esticou o pé e foi até a mão lá até no chão. A mãe chorava, né? Quando falou no menisco,
a nossa professora de técnico vocal tinha estourado o menisco. A Tamires orou, ela saiu correndo. Eu fazia 7 anos que não corria. Deseja milagre? Você deseja milagre dela? Crê que Jesus pode fazer milagre? Crê? Você vai ser a geração que vai curar muitas vidas. Deus vai usar com poder, porque você vai ser a marca do testemunho da cura. E você vai curar outros, amém? Além da cura, você vai ter a unção e a autoridade para curar outros, amém? Amém? Tá vendo a diferença aqui? É grande ou não? Porque tem escoliose. Deus vai alinhar o pé e vai curar da escoliose, amém? Pode orar. Amém. Olha o seu pé aqui, ó. Fica olhando. Não vai olhar mais. Que toda enfermidade Já sai começou. por terra. Que esse Deus tá te inimigo sai curando. dela. Próximo mês que ela for pro médico, que ele fala, você foi curada. Ele guarda e protege ela de todo mal, Deus. Que eu sei que o Senhor consegue fazer. Que o Senhor consegue curar ela. Que toda essa enfermidade sai, que todo esse mal, que esse mal não chega mais perto dela, Deus. Livre, guarda e protege ela de todo mal. Eu agradeço muito, Deus. Livre, guarda e protege ela, que a perna dela cresce. Que isso... Nada vai roubar tua glória. Amém, Jesus. Tudo veio Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Essa geração vai trazer o maior avivamento da história. Nós somos só pontes para ela. roubar tua glória. Nós somos só pontes. Nada vai roubar tua Levanta. glória. Tudo veio. Você alcançava sua mão lá no teu pé? Você fazia isso? Não? Você fazia isso? Não? Deus te curou, minha amiga. E você? Você tem o quê? Tem? Quem aí, gente? A pastora vai chamar alguém aqui. Quem que é o parente? Ô. Recentemente nós estivemos em Suíno e uma portuguesa havia se convertido. Cadê o Tiago? Tiago, eu lembro que ela estava todo o braço dela travado, não lembro nem a enfermidade que ela tinha um braço, ela tinha um problema do lado esquerdo do corpo dela. E desde quando ela se converteu, há 2 meses atrás, toda vez que ela chegava domingo lá na igreja de Suíno, o pastor Júnior via ela chegando com a muleta e ela não conseguia nem mexer os braços. E certamente nesse momento de oração nós estivemos orando e falamos: Jesus, o Senhor pode fazer. Mas como ela era, se eu não me engano, a única da família que havia se convertido, ela estava ali exatamente com os amigos, né, Ti? E de repente nós estávamos ali. O Tiago olhou para mim e falou assim: essa mulher vai sair curada hoje em nome de Jesus. Eu lembro que ele falou, né, Ti? E aí de repente eu falei: ora lá por ela. Foi ela ele e o Renato orar por ela. De repente essa mulher começou a sentir um toque do Espírito Santo na vida dela. E de repente ela começou a sentir novamente a perna dela. Ela começou a sentir. Na hora que eles terminaram de orar, essa mulher colocou a muleta de lado. Ela saiu disparada pela igreja, porque Jesus havia restaurado a força do braço dela, a força da perna dela. E depois, logo no final, ela não conseguia nem pegar uma criança no colo. Ela saiu pegando as crianças da igreja, porque Jesus havia curado e restaurado a ela. O mesmo Jesus que estava lá, o mesmo Jesus que está aqui hoje, Ele vive, Ele reina, a glória dEle, somente dEle pertence. E eu creio em nome de Jesus que a unção de Deus, a unção de cura está nesse lugar, a unção de restauração está aqui, aleluia. Artrose. Dói. Eu estava em Joinville, uma mulher também tinha artrose,
vivia de remédio, pedi para o filho dela orar. E o filho dela orou, ela saiu correndo. Ela sentia dores e a dores sumiu. Quero dizer que o Jesus é o mesmo, tá? Eu vejo isso toda semana, gente. E a gente fala, só a fé te curou, mas às vezes a fé da gente está lá embaixo. Mas não depende só da minha, depende da minha, da tua, da dela e da dele. Ó, aqui nós somando, aqui nós temos muita fé, sim ou não? Amém? Deus vai te curar hoje. Você crê nisso? Deseja um milagre? Vocês desejam o milagre dela? Crê que Jesus pode fazer um milagre? Vocês creem que Jesus pode fazer um milagre? Permite ele fazer um milagre? Permite fazer um milagre? Não depende da minha santidade ou do meu pecado. Porque quando Jesus curava um monte de pecadores. Sim ou não? Então não coloca obstáculo de você não é digno. Ninguém é digno, mas o amor dele é muito mais, porque é pela graça. Não é porque a gente merece, é porque ele te ama. Porque a religião é a gente alcançar Deus pelas obras. O evangelho é Deus Pai alcançando o Filho pela graça. Somos nós. Amém? Aí sim, hein? Você tem uma família de Cristo. Você é amada nessa família. Amém? Dá uma olhada no teu pé, tá torto ou não? Só um pouquinho. Você vai ver a perna crescer. E isso que você tem, Deus vai levar embora. Amém? Porque Ele te ama. Você é filha. Amém? Pode orar. Senhor Jesus, eu oro pela vida dela, Deus, que o Senhor, Deus, cubra ela com teu Espírito, Senhor, Deus, que o Senhor traga cura aqui neste lugar hoje, Deus, que o Senhor tira todas as dores, Deus, todas as dores que são por terra, Deus, a enfermidade que ela tiver, Deus, que saia em nome de Jesus, Deus, que, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está neste lugar, Senhor, tem o poder de curar ela, Deus. Nós temos fé em conjunção como uma família que o Senhor vai curar em nome de Jesus. O Senhor está curando, Deus. O Senhor está curando vidas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, papai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Sentiu aí? Sentiu alívio? Tinha alguma coisa que te doía? Doía aqui? E agora? Não está doendo mais? E o ombro? Sumiu a dor? Foi embora a dor? Foi embora, graças a Deus. Fala assim, essa dor não me pertence, manda embora mesmo. Amém? Mais uma pessoa a gente vai fazer coletivo, tá? Por causa do horário. Acho que é melhor fazer o coletivo já. Todo mundo que tem problema de coluna vai sentar nas primeiras cadeiras, ok? Algum amigo, alguém da família vai fazer as 3 perguntas, tá? E vai falar, você deseja um milagre, crê que Jesus pode fazer e permite, e vai orar, tá? Ninguém vai ficar sozinho. Então quem fica sozinho pode vir um amigo, um líder, alguém também para ajudar a orar. Não precisa a pessoa que vai receber a oração ficar sozinho. Pode ficar 3, 4 pessoas. Amém? Então libera a primeira cadeira aí para eles sentarem aí. Quem tiver problema senta, pergunta qual é o problema e faz isso coletivamente. Amém? Se o pé é torto, você pede, faz o mesmo esquema que eu mostrei aqui. Deixa o pé crescer e tal. Amém? Pode sentar nessas cadeiras da frente aqui, ó. Amém? Amém, amém, amém. Hã? Gente, quem tiver também pedido de oração, uma ferida na alma, algum, né, tá carregando mágoa, tá carregando alguma coisa que você quer oração, né? Pede, ergue a mão, pede para alguém chegar até você para orar, amém? Que a nossa equipe pode orar também. Pode sentar aqui.
Célia, ora aqui. Pode orar aí, gente. Cadê as outras pessoas que estão recebendo a oração? Senta aí. Ela que vai sentar aqui. A mãe dela. Amém. Me escutas quando faz a oração. Todo mundo está recebendo a oração aí? Quem veio aqui na frente? E acalma o meu pensar. Me leva às pernas. Você vai orar aí agora pela pessoa que está ao seu lado. Você vai ministrar, vai perguntar se ela quer receber oração, se ela aceita ser curada por Jesus, e você vai orar por ela, tá bom? E Deus vai curar quem Ele quiser curar, do jeito que Ele quiser curar, na hora que Ele quer curar, hein? Se é uma ferida na alma, se é uma dor ali, uma falta de perdão, um bloqueio emocional, uma revolta com a família, com o marido, com a família do marido, agora é hora de você orar, é hora de você falar: eu quero oração. Levante sua mão aí. Você precisa de oração aí? Alguém vai orar por você. Procura aí, irmãos. Alguém que está aí sozinho, chega perto aí e começa a interceder. É Deus que cura, não é? O poder está nele. Ele pode fazer diferença. Ele quer fazer diferença. E nós estamos aqui no poder dele. Deixa o Espírito Santo chegar. 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 Vai orando com fé. Vai orando com fé. É a fé que cura. É o Espírito Santo que cura, através da sua e da minha fé. Vai ministrando aí. Quebra todo o jugo que existe sobre o irmão que está ao seu lado. Não deixa. Falta de perdão, sai, vai embora em nome de Jesus. Depressão, sai, vai embora em nome de Jesus. Mágoa, vai embora em nome de Jesus. Todo bloqueio espiritual que existe na mente, em nome de Jesus, vai embora. Vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Mágoa com o pai, mágoa com a mãe, mágoa com a sogra, mágoa com o tio, sai em nome de Jesus. Frustração, sai em nome de Jesus. Senhor, vai quebrando, vai fazendo diferença na vida do meu irmão e da minha irmã. Vai movimentando o céu nessa noite, Pai. Vai trazendo a cura do Senhor, a cura que transforma. A transformação vem do Senhor. O Senhor pode mudar histórias, o Senhor pode mudar famílias, o Senhor pode transformar nossas vidas, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor pode agir sim em qualquer um. O Senhor pode mudar qualquer coisa, porque o poder está no Senhor. Nós oramos como igreja nessa noite, para que a cura do Senhor se manifeste em nosso meio. Nós somos limitados, mas o Senhor não é. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus, vai curando o enfermo nessa noite, Pai. Vai restaurando, Senhor, o coração ferido. Vai desfazendo bloqueios, Pai. Desfaz muros, desfaz barreiras, Senhor, em nome de Jesus. Vai trazendo um renovo, um avivamento nessa igreja, um movimento espiritual nessa igreja. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor pode usar cada um de nós aqui. O Teu Espírito habita em nós. E o Senhor quer que nós saiamos daqui modificados essa noite. O Senhor quer tocar o nosso coração. O Senhor quer mexer as águas da nossa vida. E o Senhor quer restaurar o nosso coração. Nós oramos com fé, como igreja, para que o milagre do Senhor se manifeste. Em nome de Jesus, o Senhor pode fazer sim. O Senhor quer fazer sim. Toma o coração das nossas crianças, Pai. Vai enchendo elas com o Teu Espírito. Vai mostrando para elas que no Senhor há poder. No Senhor há poder. Alcança assim a nossa família que ficou em casa, Pai. A nossa família que não pôde vir, Senhor. Aquele irmão e aquela irmã que não veio hoje, Pai. Vai alcançando ele lá onde ele está agora, Senhor. Restaura o joelho, restaura a coluna, restaura a bacia, restaura o braço, restaura o ombro, restaura o pescoço, restaura a vida desse irmão e dessa irmã que não pôde estar aqui essa noite. Que lá na casa dele, Pai, ele e ela possam ser tocados. Restaura aquele que está sofrendo, Pai, aquele que não acredita mais, aquele que não quer mais vir à igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro dele e dela. Que algo novo aconteça, algo novo
aconteça na nossa família no Brasil, Pai. Restaura, Senhor, a família que está no Brasil, a família que está em Portugal, a família que está na Itália, a família que está espalhada por esse mundo, Pai. Se existe alguém enfermo naquela casa, que em nome de Jesus o Senhor possa ir lá agora e tocar o coração daquele povo. Que aquela mãe, Senhor, enferma, aquele pai enfermo, aquele irmão enfermo, possa ser restaurado em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos que não há limites para o Senhor. E é por isso que nós oramos como corpo, oramos como igreja. Ainda que a nossa fé seja limitada, a sua não é. Ainda que o nosso poder seja nada, o Seu é grande. Por isso nós entregamos ao Senhor, crendo que o Senhor pode sim operar, Pai. Oramos pela vida da Giovana, Pai, mais uma vez, para que o Teu Espírito possa tocá-la com poder e graça. Que o Senhor possa continuar restaurando a Giovana. Que o Senhor possa continuar fazendo um milagre. Que o Senhor sim opere o milagre na vida dela. Que não haja barreiras para ela. Que não haja barreiras para o Gessiel, barreiras para a Josi. Que o Senhor toque o coração do Ben no meio de tudo isso. Que o Ben possa sentir o Teu poder. Que o João, Senhor, possa sentir o Teu poder. Que a Malu possa sentir o Teu poder. Que o Senhor possa se manifestar na vida deles através dessa enfermidade que já não existe mais e está sendo restaurada. Que o Senhor tem trabalhado nela. Que esse povo todo possa olhar para o Senhor e ver que há poder em Jesus. Há poder em Jesus. Há poder em Jesus. Dá uma salva de palmas. Presta bem atenção, tá? Para não ficar nenhuma confusão aqui. Não é o Horácio que cura, não sou eu que cura, não é o Vinícius que cura. Quem cura você é o Senhor Jesus. Quando você crê, quando você deseja de verdade ser curado, o Espírito Santo se manifesta. E eu falei para o Horácio, às vezes a cura é emocional, às vezes há uma dor aí, a falta de perdão impede a cura, a mágoa impede a cura. Esses bloqueios emocionais impedem a cura. Você tem que largar isso no passado. Passado fica no passado. Dor emocional tem que ir embora. Tem que colocar nas mãos de Jesus, para Jesus levar embora. E mesmo que você não veja o milagre hoje, eu sempre digo aqui na igreja, o milagre é quando Deus cura. Maravilhoso, quando a gente vê Deus operando aqui, curando. Mas o milagre também é quando Deus não cura e a gente continua acreditando nele, a gente continua servindo a ele, porque a gente não está dependente que Deus nos dê alguma coisa para segui-lo. Nós queremos é viver com ele. Amém? Tem mais uma oração para fazer ainda, né? A Núbia vai embora amanhã ou segunda? Vem aqui então, vamos orar por ela. A Núbia é irmã da Maria, ela está aqui ajudando a Maria, o Jarbas, e nós queremos orar por ela. Nosso horário já ultrapassou 5 vezes, mas tudo bem. O horário é de Jesus, né? Vamos orar por ela. Pode ficar aqui de frente aqui para o pessoal te ver, e você vai embora terça-feira. Que Deus te abençoe, te leve em segurança e continue enchendo o seu coração de alegria. E em Jesus a gente tem alegria. Amém? Estende sua mão para cá. Vamos abençoar a vida da Núbia. Pai, muito obrigado, porque é tão bom servir o Senhor e ver que o Senhor é Deus de poder. No Senhor há alegria de verdade, a esperança e a paz. Obrigado. Obrigado por cada pessoa que recebeu o teu toque. E obrigado por aqueles que ainda não receberam, mas podem receber a qualquer momento. Depende do Senhor. Oramos pela vida da Núbia, Pai. Esse tempo tão agradável que ela passou aqui. Queremos abençoar a vida dela. E orar para que ela retorne ao Brasil em segurança. Que ela possa voltar para a casa dela. E ali ser uma luz naquele lugar. Brilhar a luz de Jesus ali. Aonde a Núbia passar. Que o teu amor seja visto através da vida dela. Que ela possa ser tocada e tocar outros. Que ela possa ministrar o teu amor aonde ela passar. E que o Senhor traga alegria ao coração dela. Por poder ter vindo aqui, visitado a Maria, o Jarbas, as crianças, contribuído na vida deles. Abençoamos a vida da Núbia, Pai.
com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E pedimos que o Senhor seja com ela. Cada dia que ela acordar, ela possa se lembrar que existe um Deus que a ama. E ela pode sim fazer diferença onde ela estiver. Abençoamos a vida dela, no nome de Jesus. Vai em paz, Núbia. Deus te abençoe. Temos que então pegar tudo que é nosso aqui e deixar o mais organizado possível e seguir lá para fora para a gente ir embora. Que o Senhor abençoe você. Semana que vem às 7 horas lá na escola, tá bom? Vai em paz em nome de Jesus.